Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém? Vamos para a palavra, Atos, capítulo 16, versículo 5. Quem trouxe a Bíblia, pode abrir. Quem não trouxe, dá uma maneira aí de ver no seu telefone ou então na tela. Amém? Atos, capítulo 16, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. Amém? Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Pai, estamos na tua dependência como canal. Espírito de Deus, venha trazer agora, fazer a obra necessária em cada coração. Fica conosco, Jesus. Amém. Eu estou, desde domingo, muito impactada com a presença do Senhor. Algo grande está para acontecer. Deus me cobrou muitas coisas no altar aqui, enquanto eu falava com a igreja. Falou ao meu coração, primeiramente, para que é tempo de nós mudarmos a marcha. Porque todas as vezes que a gente quer mudar a velocidade, se você quer mudar a velocidade só apertando o acelerador do seu carro, quando você é um carro que não é automático, você não alcança o sucesso da velocidade. Para algumas mudanças de velocidade, você tem que mudar a marcha. E o Espírito de Deus, domingo, ele me falou muito claro sobre algumas coisas que Deus vai fazer no nosso meio. Só que, para isso, nós temos que nos preparar antes. E hoje eu tenho essa palavra que Deus me trouxe. Uma amiga ontem me mandou até um vídeo sobre o tema que a gente está no coração de colocar na igreja. Ela nunca me mandou nada, e eu tenho isso, tomei isso como confirmação do Espírito de Deus. O tema hoje que eu tenho é os resultados da oração. Eu quero falar sobre a oração, quero falar sobre a trajetória de Paulo, quero falar sobre a igreja primitiva. Por quê? Para que nós possamos resgatar novamente essa visão e a fé que nós temos que ter para a obra crescer. Nós temos que começar fundamentada na palavra. Amém, igreja? Aqui Paulo está na sua segunda viagem missionária, aonde ele até começa a conquistar algumas pessoas na sua obra que ele está para fazer. Aqui, quando eu li nesse versículo, ele tinha tido a experiência de conhecer Timóteo, que venha a ser futuramente seu filho na fé. Timóteo, ele era filho de mãe judia e o pai era grego. Ele já vinha de uma família que estava assim, não estava em comum acordo com a palavra, mas quando Paulo conheceu a Timóteo, a Bíblia diz que Timóteo, ele era um discípulo, e no mesmo instante, ele começou a querer seguir a Paulo nessa caminhada, nessa trajetória. E tudo que nós vamos falar hoje, você vê que tem ali um obreiro novo seguindo e acompanhando todos esses fatos. Então, Paulo decide e toma um rumo, quer tomar um rumo para poder ir, porque a principal investida de Paulo na sua segunda viagem missionária era de evangelizar, porque o evangelho estava vivo, estava fervendo dentro de Paulo, e ele queria impactar a todos com a palavra. Só que quando ele quer tomar uma decisão de ir, a Bíblia é clara, fala que o Espírito de Deus o impediu.
E aí, quando ele quer tomar uma decisão para ir para outro lugar, o Espírito de Jesus o impediu. O que é a primeira lição que eu tomo com isso? A primeira lição que eu tomo com isso é que o Espírito, ele vai guiar o caminho daqueles que buscam e dão permissão. Quantas vezes a gente toma decisões equivocadas, porque a gente, primeiro, a gente toma decisões de acordo com situações financeiras, de acordo com influência, de amizade, de acordo com, talvez, as circunstâncias. Mas o que eu venho trazer para a igreja, nós estamos vivendo um tempo que nós temos que começar a confiar o nosso caminho a Jesus. Entrega o seu caminho ao Senhor, porque tudo mais Ele vai fazer. Então está na hora da gente voltar a resgatar as decisões, deixar o Espírito falar conosco. E aqui, de repente, ele é impedido pelo Espírito Santo, porque Deus tinha uma obra lá na frente, amém? Agora, mais aí à frente, que eu vou fazer uma lição como estudo, né? Então, você pode decorrer a Bíblia comigo. No versículo aí 9 diz assim: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo: ei, passa a Macedônia e ajuda-nos. A segunda lição que eu tomo com esse capítulo aqui é que os céus se abrem para quem ora. Você vai ver o sobrenatural, você vai ter experiência com Deus. É muito importante a gente se dedicar à oração, porque quem ora, ele erra menos. Quem ora, ele é direcionado por Deus. Mas o que Deus quer que a gente entenda, que a oração é um relacionamento. Quando Deus, ele criou o jardim, a Bíblia diz que Deus vinha e visitava o homem ao cair da tarde para conversar com o homem. Deus, ele criou o ambiente desse relacionamento. E aonde a gente está se perdendo? A gente cria ambiente para receber visita na nossa casa, a gente melhora o sofá, a gente cria uma mesa e compra, faz comida para receber pessoas à mesa, não tem nada de errado. Mas aonde que estamos arrumando a casa para receber Jesus? Qual é o lugar da sua casa que você convida Jesus? Se eu tenho uma conduta de oração só para pedir, eu não estou tendo relacionamento com Deus. Porque o que eu tenho que entender, que oração não foi feita só para dá-me. Que relacionamento é esse? Quando a gente fica namorando, você tem um noivo, você tem uma noiva, você tem um namorado ou uma namorada, você não vai chegar para ele só para pedir, porque vai ser um relacionamento de interesse. E nenhum relacionamento de interesse perdura. Pelo contrário, quando a gente está enamorado, a gente quer estar junto, a gente quer trocar palavras e a gente quer agradar. Aí quando você agrada, de repente, alguns, né? Tem alguns namorados que chegam com flores. Aí do nada não precisa data para comprar presente. Ele chega com uma caixa de chocolate. Assim mesmo é Deus. Ele quer que a gente resgate esse relacionamento sem interesses. Quando a igreja aprender que a orar, e sem chegar aqui, primeiramente pedir, a Bíblia diz o quê? Pedis e não recebeis, porque está pedindo errado. A forma de orar está errada. Deus tem falado isso comigo. A maior lição que eu tiro do Pai Nosso é essa. A quarta coisa que no Pai Nosso ensina é que a gente vai pedir. Mas primeiro, ele ensina o quê? Exaltação ao nome de Deus. Pai Nosso que está no céu, o quê? Aí vem a primeira coisa. Ó, santificado seja o teu nome, exaltado, engrandecido. Pai Nosso é uma fórmula que Jesus ensinou como devemos orar. Vem a segunda. Venha a nós o teu reino. Senhor, eu estou entendendo que o meu mundo não é esse, o meu destino não é esse.
Que o teu reino venha a mim. Quantas vezes Jesus disse, eu estou andando, eu estou caminhando aqui, mas eu quero que vocês entendam que eu não vim para reinar aqui. O meu reino não é deste mundo. Igreja, não vamos nos esquecer qual é o nosso destino. Nós somos cidadãos do céu. Nós não estamos aqui, eu não estou vindo aqui bater cartão, eu estou vindo aqui adorar Jesus, eu estou vindo aqui me encher, eu estou vindo aqui pedir, Senhor, usa-me mais na tua casa, usa-me aí fora para impactar essa nação, mas eu não esqueço de dizer Maranata a cada dia. Venha a nós o teu reino. Terceira coisa do Pai Nosso. Tem gente que nem se arrisca. Está com medo que Deus fale qual é a vontade e não ser a mesma dele. Seja feita a tua vontade. Senhor, será que é da tua vontade? Aí depois, a quarta. Ai, Jesus, o pão nosso de cada dia. Aí entra a petição. O que você está precisando? Então, nós temos que entender a forma de orar. Os céus se abrem para quem ora. Versículo 13 diz assim, 13, vamos aí. E no dia de sábado, porque depois que ele teve esse sonho, essa visão, Deus direcionou a ele para onde ele tinha que ir. Porque tinha alguém precisando lá, ó. Tem alguém precisando lá. E aí, ele foi e tal. Vamos passar os outros versículos. Versículo 13 diz assim: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentamos-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Olha só, a prioridade de Paulo, ele chegou lá, depois que passou a província. Aí ele saiu das portas daquela cidade, para onde Deus estava determinando. Ele foi procurar lugar para orar. A prioridade dele não foi procurar lugar, uma casa para que pudesse abrigar, para pudesse que alguém fazer uma comida. A prioridade dele foi o quê? Eu preciso encontrar um lugar para orar. Olha só o que estava no coração de Paulo. Aí quando ele chega ali, Deus manda as pessoas. Foram umas mulheres para ouvir a palavra, começaram a ouvir. Aí depois disso, ele recebeu o convite para ir na casa de uma das irmãs. Eles foram lá, com certeza, porque Deus cuida de todas as coisas. Então, o que eu estou entendendo aqui é que priorizar um lugar para oração. Eles buscaram um lugar à beira do rio para orar. Será que nós temos priorizado o lugar da oração? Deus falou comigo. Há um dia aqui na minha casa, segunda-feira, 7 ou 7:30, a hora que você quiser chegar, para oração. Tem um povo aqui que ora. Está nevando, está chovendo, e pelas circunstâncias, às vezes, a gente acaba falhando. Deus me cobrou. E eu fiz uma aliança com o Senhor, de enquanto eu puder, eu quero estar vindo às segunda-feira. Era para ser o culto mais cheio dessa igreja. Porque é hora que a igreja tem que entender que é tempo da gente buscar ao Senhor. É tempo que a gente precisa se aproximar do Senhor. Então, Paulo tinha essa prioridade na mente dele. Versículo 16 diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Vocês estão vendo aí? Que no meio disso tudo, tinha uma jovem lá, que andava com eles. Eles iam para um lado, e ela estava, mas ela já tinha esse espírito de adivinhação. Sabe essas profetadas que a gente vê por aí? E como está enganando o crente? Porque até fala a verdade. Mas é muito interessante que nisso daí, Paulo, porque orava, porque
Se tem uma coisa que eu estou entendendo aqui, que a quarta coisa que eu aprendo com quem ora, é que Deus não vai deixar você enganado. Deus vai te dar discernimento para discernir os espíritos. E Paulo, se tem uma coisa, que aquilo já estava incomodando a ele. Aí, esta seguindo, aí vamos lá no 17. Esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Ei, ela está falando mentira? Eles não são servos do Deus Altíssimo? E isto fez ela por muitos dias. Isso aqui não foi uma vez só que ela falou, não. Ela continuou seguindo Paulo para onde ele ia e falando a mesma coisa, no meio do povo ali. E Paulo, eu imagino que ele já devia estar ali irritado com aquilo, sabe, o sangue fervendo. Mas Paulo perturbado, aí ó, estava mesmo, ó. Mas Paulo perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Aí, ó, olha aí a diferença. Quem ora, Deus revela. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Quem ora, o quinto ponto, tem autoridade sobre os demônios, para expulsar demônio. Sabe qual é a diferença? Tem gente que vai chegar para você com elogios, até falando a verdade, mas você tem que entender, ela estava falando, é ela ou é o Espírito? Quem que estava falando por ela? Quem é que está por detrás disso? Existem situações que são criadas, que quando você está na autoridade, olha, você está revestido do poder, você está buscando ao Senhor, Deus vai te dar domínio, controle sobre a situação, para você identificar que tem muita gente endemoniada, tem muita gente que entra na igreja acorrentada por demônios. Não é culpa da pessoa, não. Ela está sofrendo e está cega. Mas aonde que estão os Paulos e Silas, Pedro? É isso que nós temos que resgatar. A autoridade que foi dada por Jesus Cristo. Expulsarão demônios, e pisarão serpente e escorpião. Olha, nós temos que entender que nós fomos chamados, Deus nos deu um ministério com um propósito. Querido, é tempo da gente se sacudir, é tempo da gente entrar e vir para dentro da oração, para o campo da oração, porque nós temos que entender que Deus está precisando que a gente se posicione para começar a trazer libertação aos cativos. Amém, igreja? Quem ora tem discernimento. Quem ora tem autoridade de expulsar demônio. Ela até falou a verdade, mas qual era o espírito que estava falando por ela? Espírito de engano, muito bem. Espírito que estava ali querendo também trazer intimidação para aqueles, porque ela falando isso, ela ia chamar a atenção, porque ela queria era o quê? Ela viu que chegou alguém que era realmente servo do Altíssimo, e tudo que ela fazia com o quê? Em troca de dinheiro. Olha, se tem uma coisa que a gente tem que ter cuidado, outro dia falei para uma pessoa, a gente que foi chamado para o Evangelho, para o santo ministério, Deus, ele recompensa sim, mas eu não vendo, eu não negocio, sabe, porque Deus não tem profissional da fé, Deus não tem. Quando Deus nos chamou, eu e meu esposo, já temos 20 anos, mais de 20 anos que a gente serve ao Senhor no ministério. Eu renunciei, eu tive que trabalhar em 3 trabalhos e falei, meu filho, vá para a casa do Senhor, vá para lá, vai que eu vou trabalhando aqui para pagar as contas, porque eu via que era um bom investimento investir no homem de Deus.
Mas agora, a gente chegar e ficar negociando, sabe? Tem que começar o Senhor limpar o altar. O Senhor vai começar a limpar o altar, sabe? Às vezes profissionais da fé, sabe? Eu não tenho nada com, às vezes, itinerante que vem, a gente dá oferta, mas não vem aqui dar preço. Amém? A casa de Deus não é comércio. Deus visita sim, Deus visita altar do sacrifício, mas eu nunca vi Deus falar e visitar palco. Deus não visita palco, Deus visita altar. E altar tem que se sacrificar. Ah, meu Deus. Arabai, candarabai, xetarabacandarai. Versículo 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, porque quando o homem de Deus chega com autoridade, ele vai desbaratar, ele vai acabar com a festa de Satanás, ele vai acabar com o lucro do inferno, porque é para isso que nós fomos chamados. Nós temos um santo chamado. Você tem um chamado para entrar numa casa e ver que o diabo está fazendo ali a festa. Você entra no poder revestido do nome de Jesus e acaba com todo o negócio do inferno. Aí eles viram que perderam o lucro. Aí começa a afronta, porque vendo, pois, seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os a magistrado, disseram: estes homens, sendo judeus, olha como eles se enganaram. Eles estavam falando assim, esses homens sendo judeus, aí já foi um engano, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Olha só, lembra a multidão que estava ali vendo e ouvindo, aplaudindo, que estava vendo os mistérios, recebendo a palavra? Essa multidão, ela se levantou. Por isso que eu digo que a voz do povo nunca será a voz de Deus. Nunca será a voz de Deus. O povo sempre vai pedir Barrabás. E aí essa multidão se une, sabe? Fazem aliados. E aí a multidão se levantou, versículo 22, unida contra eles. E os magistrados rasgaram-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. 23 diz assim: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Agora pegam Paulo e Silas. Agora imagine Timóteo, hein? Primeira caminhada ao lado do Paulo, vendo tudo isso. Gente, que fé impactante é essa? Só pode ter, é isso que eu estou pedindo a Deus. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou pedindo, eu estou falando: Senhor, eu quero que o Senhor me use para, sabe, que eu possa chegar para pessoas, falar do teu amor. Eu tenho falado, eu tenho usado o telefone para falar. Gente, se aproxima do altar, volta a congregar, peça perdão pelos pecados. É hora da gente trazer a nossa casa junta conosco. Eu tenho falado, mas olha que fé é essa de Paulo, que ele está trazendo Timóteo. Isso que é a lição que mais, sabe, colou no meu coração. Ele está trazendo Timóteo com ele. Timóteo está vendo tudo isso e Timóteo não abandona a fé. Glória a Deus. Agora lançaram Paulo e Silas na prisão. Gente, que fé é essa? Quem ora sofre afronta. Não pensa que porque você está orando, sabe? Agora esse é o ponto da mensagem, que você não vai sofrer calúnia, você não vai se levantar um irmão contra você, o seu patrão
Não pensa que seu patrão vai te dar aumento porque você está orando. Não, querido, porque oração é relacionamento. Oração, como eu falei, não é barganha com Deus. Agora, sabe o que mais o diabo leva na cabeça? É quando um crente está lá, está recebendo afronta, está sendo perseguido, você está fazendo tudo certinho. Aí mais uma vez se levantam. Aí você sabe o que você faz? Você não abandona a oração. Você não vai orar menos. Aí que você, além de orar, você vai cantar. Você pega, a Bíblia diz que Paulo e Sila, o qual tendo recebido tal ordem, os lançaram no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha só, agora eles estão amarrados com os pés no tronco. Pensa, imagine essa cena. Paulo e Sila, o que eles fizeram? Expulsaram o demônio. Só isso. Expulsaram o demônio. Aí, você pensa que eles se calaram? Não, a Bíblia diz, é a passagem que todos conhecem. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Porque mesmo você sofrendo afronta, se você canta e você ora, você está construindo no meio da tua aflição um ambiente de oração. E eu nunca vi na terra alguém criar um ambiente do milagre com adoração, com a oração e louvores, e Deus não se manifestar presente. Deus manifesta quando criamos o ambiente da adoração no meio da aflição. Essa luta que passamos não é para orar menos, não é para se decepcionar e ficar afastado da igreja, não é para se desviar, não é para paralisar o teu ministério, não é para você sair da igreja, não é para você parar com tudo, não é para você orar menos, não é para você chorar em vez de cantar, não é para você ter as suas vestes de luto. Essa luta que você passa, você tem que tirar a lição. É para você orar mais, é para você cantar mais, porque Deus visita o ambiente da adoração. Alabacandarabai, Erabacandarabai, Xeriandala. Às vezes, quando eu estava lá no hospital, internada, e às vezes, quando eu via que eu estava com muita aflição, cheia de tubos, cheia de coisas que, sabe, ninguém podia me ajudar, eu pegava simplesmente o meu celular e botava hinos de adoração. As enfermeiras chegavam ali e ficavam, uau, o seu quarto é diferente. Eles não entendiam, não eram as flores que eu recebia que estavam ali, não era o perfume que nós botávamos no ar. Sabe o que? Era a presença dele. Era a presença dele, porque eu aprendi que mesmo em meia luta, eu posso ainda adorar. Que mesmo em meia luta, se o médico falou, não tem mais jeito, aí que eu estou mais perto, aí que eu estou mais perto dele, porque eu entendi que o meu reino não é deste mundo, eu não sou daqui, e aí quando eu estiver aqui, eu quero viver o propósito do meu chamado. Para terminarmos, oh Jesus, quem ora experimenta o sobrenatural.
Deus mandou um terremoto para livrar Paulo e Silas e cumpriu o propósito da salvação de muita gente. Versículo 31. Porque quando veio esse terremoto, eu não vou falar tudo aqui que está aqui, mas quando veio esse terremoto, o carcereiro ficou preocupado. Ele falou: meu Deus, fugiram todos e agora vão vir atrás de mim. Mas olha que interessante. Quem ora entende os mistérios de Deus. Porque se fosse outro, você acha que ia esperar? Você ia falar o que para o carcereiro? Não, você me prendeu aqui, agora se vira. Deus deu esse terremoto para me livrar, estou indo embora. E aproveitar a primeira oportunidade. Mas Paulo era diferente. Mas Silas era diferente. Porque eles tinham ali momentos com Deus. A pessoa que ora entende o propósito. E aí o que eles entenderam? Que eles não estavam ali por um acaso. Era a salvação. Versículo 31 diz assim, olha. E eles disseram ao carcereiro. Vamos ler um pouquinho mais para cima. Olha, 27. E acordando o carcereiro, né? Porque tem gente que às vezes não conhece a passagem. E vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas, versículo 28, Paulo clamou com grande voz, dizendo: ei, não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Olha só, ele ainda influenciou todos, porque outros podiam ter fugido. Mas que presença é essa? Eu imagino que quando ele fala todos, ali já tinha gente se convertido. Enquanto ele cantava e orava, Deus estava visitando os presos. E entenderam que Deus ia fazer alguma coisa. E aí ele diz assim, e pedimos aí, que todos estamos aqui, versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todos trêmulos se prostrou ante Paulo e Silas. Eita mistério! E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A salvação chegou naquele lugar. Todos estavam de joelho, tiraram eles para fora, e aí agora ele pergunta assim, ó, ele já não quer saber se alguém fugiu, ele não quer saber nada, ele está perguntando assim, ei, me diga por favor, como que eu faço para me salvar? 31, e eles disseram, sabe o que? Crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Quando a Bíblia aqui fala de casa, naquele tempo, ela não está falando de casa no sentido da palavra casa de, por exemplo, o pai, a mãe e os filhos. Naquele tempo, quem tinha, quando falava casa, eles falavam para quem tinha posses, quem tinha empregados, quem tinha escravos. Então, quando ele está falando assim, que será salvo tu e a tua casa, vai ser seus empregados, a salvação é tão grande, que você vai alcançar seus filhos, seus empregados, seus escravos. É uma salvação para todos. E aí, versículo 32 diz: e lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes vergões, lavou-lhe os vergões e logo foi obra completa. E ele e todos os seus, e levando-os à sua casa. Agora vem comigo, ele está indo para casa, levando-o para sua casa, ali pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Olha a salvação quando entra, traz alegria, traz união na mesa, traz comunhão. Olha como é que é linda a salvação, quando Deus cumpre o propósito da salvação. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. Quando Deus faz a obra,
Você não precisa sair por causa de um terremoto. Ei, quando você entende que o propósito é divino, as coisas materiais se cumprem, porque Deus manda anjo para ir lá e incomodar. Deus vai lá e vai falar. Aí, de repente, mas agora que para terminar, nós vamos terminar agora, vamos fechar. E agora que eu quero pegar essa lição. Paulo era tremendo. Aí agora estão falando lá, lembra os magistrados que mandaram prender ele? Agora mandou ordem lá, ó, manda soltar. Agora, aí, olha o que acontece. Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: assoltaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Espera aí, vocês lembram que pegaram Paulo e Silas na presença de todos e o povo tudo lá? Prende mesmo. Na praça fizeram isso e agora ocultamente, por quê? Está criando barulho. Olha, esse homem é melhor fora daqui, porque já mudou a casa de todos aqui, já mudou muita gente. Aí manda dizer lá baixinho, mandaram te falar, Paulo, Silas, que vocês podem ir em paz, vocês já não devem nada. Aí Paulo, quero isso não, porque Deus quando faz, Ele vai trazer honra completa. Não foi na praça que arruinaram o teu nome? Não foi na internet que acabaram contigo? Ei, eu tenho uma notícia para você. O mesmo caminho da humilhação será o palco da exaltação. Olha aqui. Não serás assim, mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora. Eu quero eles. Eu quero quem falou de mim. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Aquele incircunciso. Aquele filho de Belial. Foi ele que acabou contigo, com teu nome na praça? Não se preocupa não. Eu quero ele. É ele que Deus vai trazer de volta. Fique de pé comigo. Eu quero ele. É ele sim. E a Bíblia diz: e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. E lhe temeram, ouvindo que eram romanos. Olha, começaram a temer. Espera aí, vem de Roma? Aí, e vindo-lhes, dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. Pediram por misericórdia, vocês viram? Por favor, todo mundo vendo. Pode vir, vem em paz. Saia da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Quem ora, Deus exalta da humilhação publicamente. E te livra da prisão. Eu quero que você entenda que Deus tem um propósito na sua vida. Domingo eu saí daqui com um hino, está tocando dentro da minha cachola aqui o tempo todo. E eu não sabia, eu só sabia um pedaço que estava tocando. Eu até pensei que era da Fernanda Brum e não era, era da Estela. Eu pedi até o grupo para ensaiar e cantar no próximo culto de domingo. E esse hino diz uma frase que diz assim: geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel. Sabe como que eu quero, Deus? Eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te exaltar até tocar os céus. E é essa renúncia que Deus me pediu de mim. E eu quero convocar a igreja para uma santa convocação por esses dias. Quem puder jejuar, jejue.
Quem puder, no meio-dia nós vamos estar orando onde tiver, até domingo, sabe? Meio-dia você para tudo, você ora ao Senhor. Os muçulmanos fazem. Os muçulmanos fazem. Ele, praça pública. Outro dia eu estava passando no verão, num matinho aqui de um posto de gasolina, eu estava vendo um homem lá assim, ó, ajoelhado, e eles fazem assim. Que compromisso é esse com Baal? E nós, pode botar a luz na igreja, e nós que somos filhos do Deus verdadeiro, a gente não consegue dedicar 1 minuto do nosso dia para o Senhor? Não, está errado. Nós vamos ser a igreja que ora, porque a igreja que ora passa por luta, passa por levante, vocês vão ver o inimigo se levantar, mas sabe o que? Tudo para cair, porque Deus vai começar. Deus falou comigo, sabe o que a igreja está precisando? Libertação. O povo, nós vamos abrir os cultos de domingo para a campanha de libertação. Pode trazer os opressos, pode trazer os sobrecarregados, pode trazer, sabe, os endemoniados que nem sabem que estão, os que estão acorrentados, pode trazer. Nós vamos trabalhar. Você vai trabalhar, você vai trazer visitante aqui, mas nós vamos orar, nós vamos nos consagrar, e Jesus vai libertar, porque Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, para sempre, 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 amém. Nós seremos a geração que não tolera Jezabel. Olha, preste bem nessa frase, vá para casa falando isso. Eu faço parte da geração que não tolera Jezabel. Espírito de intimidação cai no nome de Jesus. Mas por quê? Porque eu sou uma geração que ora como Daniel. E eu vou adorar, eu vou me prostrar, eu vou exaltar até tocar o céu. Eu faço esse compromisso com Deus hoje. Oh, Jesus, quantas vezes, Senhor, eu saí daqui, Jesus, pensando, Senhor, arrependida, Senhor, na minha mente, mas não no meu coração, não no meu espírito, porque muitos, Senhor, eu ouvi falar, teve até gente que mudou de igreja, porque nós estávamos, Senhor, muito pentecostal demais. Mas, Senhor, eu não posso negar o chamado. Eu não posso negar o chamado. Eu não posso negar aquilo que o Senhor nos chamou para salvar, para curar, para botar as mãos sobre os enfermos, para expulsar demônios, para libertar os cativos. Ah, meu Jesus, o dom, ele é emprestado. Nós não somos dono do dom. Senhor, eu reconheço que o dom é emprestado. E o vaso é de barro. Ajuda-nos a levantar, Senhor, os caídos. Usa-nos como instrumento de paz e não de guerra. Estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Você que está na sua casa, ore. Você que quer voltar para Jesus hoje, faça uma decisão no seu coração. Clamar. Já É tempo de arrependimento. É tempo de almas se renderem aos pés de nas Jesus. ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu quero convidar a igreja que por esses finalzinho de mês você possa ler o livro de Atos. Leia Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar ministrando às quarta-feira sobre Atos dos Apóstolos. Sabe, essa carreira,
como guardar a fé, sabendo que você está preso numa prisão, que mais para frente, Paulo ele é preso, e ele sabia que dali ele não ia sair, mas ele teve a convicção de escrever. Sabe que quando ele escreve isso, ele está analisando a carreira, porque ele teve duas carreiras, ele teve uma antes de Cristo e uma depois, que ele não, presencialmente, ele não teve com Jesus, ele foi um apóstolo que ele não teve com Jesus, mas ele teve um encontro sim com Deus, e depois que ele encontrou ao Senhor, ele analisa essa frase, não é para antes que ele caiu e que ele encontrou a Jesus, é depois, que foi não foi tão longa a jornada. Ele fala assim: combati o bom combate. Ele sabia que ele tinha acabado a carreira, que estava esperando a morte. Sabe a pessoa que está sabendo que ele vai sair da prisão para morrer? Mas ele falou assim, ele estava dizendo para o seu filho na fé, Timóteo, que não abandonou ele. E para todos nós hoje, ei, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena renunciar tudo por amor a Cristo. Ele estava fazendo uma análise da sua vida e ele falou: combati o bom combate. Esse foi o bom combate, porque antes eu mandava matar os cristãos, mas agora eu trago eles para a vida. Combati o bom combate, terminei, eu acabei minha carreira, mas eu guardei a fé. Que nós possamos guardar a fé, que é a única coisa. A fé é um dom, a fé é um dom. Guarde a sua fé, zele pela sua fé. Amém? Porque quando nós formos à presença do Senhor, é pela fé. Que Deus vos abençoe. Aleluia.